Olá, espero que você goste do nosso curso Produção Agropecuária Sustentável, uma perspectiva de tecnologias confiáveis no contexto de intensificação vertical. Eu vou apresentar, sou Valdemir Laura, professor do programa de mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da Uniderp, e colaboraram para a elaboração desse curso o Márcio Rison, que é meu orientado no mestrado, e a professora Denise Renata Pedrinho, que é a coordenadora do curso, né, do mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial. Esse curso terá o seguinte conteúdo: ocupação e ciclos econômicos no Brasil, ocupação dos cerrados, Amazônia, a última fronteira agrícola do Brasil, ocupação horizontal do território brasileiro, a evolução da agricultura brasileira, a ocupação vertical das terras brasileiras, primeiro passo e segundo passo. Assim, a gente dá início à agricultura brasileira, à ocupação do território pelos europeus com a chegada dos portugueses em 1500, em Cabralha, em Porto Seguro, na Bahia. Foi o início dessa ocupação das terras brasileiras por europeus. O primeiro ciclo econômico do novo território português foi a extração do pau-brasil, nas regiões litorâneas da Mata Atlântica, muito próximo da Bahia, né? É ali onde é a Bahia hoje. E em que consistia essa atividade econômica? Na derrubada das florestas do litoral. Obviamente, não tinha estradas, não tinha acesso, então quanto mais próximo da costa, melhor para o transporte e carregar os navios para levar essa madeira para a Europa. Então, a primeira atividade econômica do Brasil, a gente pode ver nessa seta vermelha aqui, marcando que foi o corte, a derrubada de florestas. Nós começamos a ocupação do território brasileiro, derrubando florestas e exportando essa madeira para a Europa. O segundo ciclo econômico foi o ciclo da cana-de-açúcar, que se desenvolveu melhor, mais intensamente, no que era a capitania hoje do estado de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que é o estado de São Paulo, né? E também essa atividade econômica fundamentava-se na derrubada das florestas litorâneas, sempre perto do mar, da costa, para facilitar a logística de carregar o açúcar, e derrubando florestas também. O terceiro ciclo econômico foi o ciclo do ouro. Ele não está relacionado diretamente com florestas, né, porque a extração, o garimpo, né, era feito nas margens do rio. Mas hoje, em termos conceituais e modernos, essa atividade se desenvolveu no que é a APP, a Área de Proteção Permanente dos Leitos dos Rios. Então, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, é fundamental na derrubada de florestas, no desmatamento. Esse terceiro ciclo não estava relacionado com florestas, mas estava relacionado com a questão ambiental, né? E a gente observa pelas imagens que sempre estava focado o trabalho escravo, inicialmente de indígenas, depois de escravos vindos da África. O quarto ciclo econômico da agricultura brasileira ou do Brasil foram as plantações de café. Novamente, buscava-se as florestas com árvores mais altas, de terras e solos mais férteis para plantar o café. Então, novamente focado na derrubada de florestas. E o ciclo do café, a gente vê no mapa, no Rio de Janeiro, no município de Vassouras, foi a partir de onde iniciou-se o ciclo do café. E nas setas azuis, a gente observa o eixo de expansão no século XIX. Então, do Rio de Janeiro, ele veio para o Vale do Paraíba, onde está ali Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté, né, que foi uma grande região produtora de café, veio em direção à capital de São Paulo, Campinas. Botucatu tem muitas fazendas históricas de café. E foi para o norte de São Paulo, né, que a gente vê Ribeirão Preto, Mococa, nessa região também tem um excelente café até hoje, é uma indicação regional de café,
e ocupou toda essa região de solos férteis de São Paulo, né? E no século XX, o café se expandiu. A gente observa do Vale do Ribeira para o Espírito Santo, onde hoje a gente tem a produção de café Conilon, né, que é para café solúvel, para o sul de Minas Gerais, onde tem aí Varginha, Lavras, que são regiões bastante produtoras de café, sul de Minas, também com indicação geográfica. A partir de Ribeirão Preto, a gente vê também que o café ele ocupou os cerrados mineiros e também uma excelente indicação geográfica de café. E foi para o norte do Paraná, Londrina, Maringá, aquela região. E que posteriormente o café saiu dessa região por geadas frequentes. Né? E também para o oeste de São Paulo, onde houve uma grande produção ali, a chamada Alta Araraquarense, São José do Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, toda essa região. Então, o ciclo do café. Hoje a gente produz café muito em Minas, seja no sul de Minas ou no Cerrado de Minas, cafés que ganham prêmios internacionais, no Espírito Santo e até em Rondônia, né? Mas sempre esteve relacionado a desmatamento, né? A remoção da cobertura vegetal. Bem, até 1970, os cerrados brasileiros, que hoje é o celeiro do Brasil, de produção de soja, algodão, milho, eram terras pouco valorizadas pela sua baixa produtividade, principalmente por solos ácidos e pobres em fósforo. A partir de 1970, com o advento da pesquisa brasileira e o avanço em fertilidade do solo, essa região de cerrados, que a gente vê no mapa em marrom, né, que ocupa o centro de São Paulo, quase 2/3 do Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, até o sudoeste de Rondônia, Goiás todinho, Tocantins, parte da Bahia, do Piauí, do Maranhão e uns 30% de Minas Gerais. Passou a ser ocupado pela agricultura brasileira. Então, um avanço, como está proposto, né, horizontal da agricultura brasileira. E a gente vê, eu coloquei um círculo, não é bem um círculo, que é uma figura circular, onde a gente tem aí a última fronteira agrícola, né, que é o chamado Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mato Piba, né? A gente tem o oeste da Bahia, o sul do Maranhão, uma pontinha do Piauí e o leste de Tocantins. Foram ocupados a partir de 1970. Né? Os cerrados têm essa variação anual. Durante o período de estiagem, da seca, as plantas estão adaptadas, perdem completamente as folhas, que é o que a gente vê na parte superior desse slide, né? E a partir do advento da chuva, ele floresce muito rapidamente, mas não tem árvores muito frondosas, muito grandes, uma vegetação fechada, é uma vegetação rala, esparsa, né? E aqui a gente consegue ver essas árvores, né, com poucas copas, troncos retorcidos, casca grossa, adaptada às queimadas, e é uma região com os grandes animais da América do Sul, né? A gente vê aí a ema, tem também a anta, que são animais grandes que caminham por longas distâncias em função da não ter uma barreira de vegetação fechada, densa, né? E o que a gente vê essa região dos cerrados foi transformada com calcário e com a revolução e a evolução da agricultura no maior celeiro do mundo. Essa imagem foi capa de uma revista e a gente vê muitas e muitas imagens de produção de grande quantidade de alimentos, de comida nos cerrados. Bem, após a ocupação dos cerrados, a última fronteira agrícola onde não se tinha ocupação ainda é a Amazônia brasileira. Então a gente vê nesse slide, né, que o sul de Mato Grosso, praticamente todo o Tocantins e o sul do Maranhão são áreas de cerrado, né? E o que tem
está em verde, do mais intenso, onde você tem menos desmatamento, até no verdinho mais claro, onde tem mais desmatamento, a Amazônia praticamente toda com vegetação nativa ainda, né? Bem, o que a gente tem visto nos últimos anos e tem preocupado tanto o governo quanto os setores produtivos responsáveis do Brasil são imagens de queimadas e desmatamento na Amazônia. E muitas vezes essa imagem está associada à agropecuária. São muitos slides e fotos que a gente consegue obter pela internet que diz o seguinte, que a carne, né, essa é uma das informações, que a carne, ou seja, a pecuária bovina, é responsável por 62% da Amazônia. Eu extraí esse slide da internet, né, e tive a oportunidade de falar até em evento internacional que é uma falácia, porque você ocupa a Amazônia, a primeira atividade realmente é a pecuária. Foi assim também no todo o Brasil, sempre foi assim. Mas o que a gente observa, né? Olhe bem essa imagem. É verdade isso? Que o desmatamento é para ocupação pecuária? Pensando na logística, nas faltas de rodovia de Amazonas, do Pará, do norte do Mato Grosso, de Rondônia, do Amapá, né? Então, quando eu coloco a verdade, olha a foto. A gente vê a imagem, olha ali, né? Antes de colocar essa, vaca holandesa. Gado holandês não vai na Amazônia, porque a temperatura é desfavorável para esses animais, porque a produção de leite ou seria transportado para longa distância, oneraria muito, né? Então é uma raça, de animal que não tem na Amazônia, tem muito pouco, né? Porque o nosso gado é zebuíno. Então, muitas vezes você pega uma imagem e ela está desfocada, desvirtuada, né? Ou um charolês, ou um angus, né? Mas o nosso gado principalmente é Nelore. Então, quando o pessoal bota um monte de vaquinha holandesa na Amazônia, não tem ideia do que está falando, né? Não conhece a realidade. Mas isso não quer dizer que a gente deve continuar desmatando a Amazônia. Nós vamos ver na sequência alguns fatos interessantes a respeito do desmatamento da Amazônia. O Brasil ainda é um país florestal, né? Onde a gente tem essa imagem é a mesma do slide anterior, né? 58,5% da superfície ainda é coberta por vegetação nativa. Não é floresta, é vegetação nativa. No Pantanal a gente tem as formações de carandazal, de paratudal e gramas nativas. O cerrado é uma vegetação rala. Mata Atlântica a gente tem muito pouco. No sul, os campos nativos, né, não tem árvore. O Nordeste tem uma região muito grande da Caatinga, que são áreas nativas, mas de baixa densidade de árvores, né? Então é vegetação nativa, não é floresta. A floresta é na Amazônia, né? E 85,5% da floresta amazônica ainda está intacta, né? Ou seja, foi desmatado 14,5% da floresta amazônica. A lei brasileira exige no bioma amazônico que seja preservado em cada propriedade 80% da vegetação nativa. Ora, se a gente está com 85,5%, de acordo com a lei brasileira, com desmatamento legal, não é para promover desmatamento irregular, ilegal, a gente ainda pode, de acordo com a lei brasileira, desmatar mais 5,5% da Amazônia. Mas esse não é o caminho, né? Não estou pregando aqui para desmatar. Eu estou dizendo que a lei ainda, né, está sendo cumprida. O problema é a ilegalidade, né? O desmatamento ilegal, a queimada irregular é crime, assim como o tráfico de armas e tráfico de drogas, que é uma função do governo, do Estado, fazer cumprir a lei, né? Então
é algo que eu estou colocando aqui para que vocês possam refletir, né? Não querendo dizer que essa é a verdade absoluta, mas para que se reflita, né? Bem, então concordamos que o Brasil é um país florestal. Do total de área do Brasil, 18.511.964 km², 21% da área do Brasil são pastagens, ou pastagens cultivadas, ou pastagens nativas, os Campos Gerais, né, o Pampa, as campanhas do Pampa ou Pantanal são pastagens nativas que dá mais ou menos 10, 11%. Né? E pastagem cultivada mais ou menos 10% para fechar os 21%. A agricultura ocupa 8% da área. Então o Brasil tem 29, 30% da área ocupada pela agropecuária. 3% é ocupado por áreas urbanas, pelas cidades, né? A gente tem 20% parques e unidades de conservação, 13% de áreas indígenas demarcadas e 35% de vegetação natural. Ou seja, se a gente somar a vegetação natural, as áreas indígenas e os parques de conservações, que são áreas que não são para fazer agricultura, nós teremos 68% de áreas preservadas com vegetação natural. E teríamos ali 29% de agricultura, pecuária e áreas de florestas plantadas e 3% de áreas urbanas. Pois bem, o tema é a ocupação do território brasileiro. Então, esse slide, esse mapa mostra, né, a ocupação horizontal, o avanço para dentro do Brasil. Né? E a gente lembra que o Tratado de Tordesilhas delimitava uma área muito menor, mais ou menos 1/3, 40% da área do Brasil. O restante era tudo da coroa espanhola. E a gente tem Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo, e o sul, né, a província de São Pedro, que é o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina hoje, que foram os pontos de colonização. São Paulo nós tivemos os bandeirantes que avançaram pelos rios para o interior, 1500, 1600, né? Salvador, Olinda, onde tinha os fortes para defender, houve invasão holandesa, né? E o avanço pela Amazônia, principalmente a partir de 1900, 1890, com o ciclo da borracha, né? Que a gente acabou incorporando ao país o estado hoje que é do Acre, que pertencia à Bolívia, até 1903. Né? Então, esse foi o avanço em direção ao interior, né? Que ficou famoso lá nos Estados Unidos da América, né? O Far Oeste, né? Vamos para o Oeste, no Brasil também, vamos para o Oeste, avançando. Lógico que foi numa velocidade muito menor. Né? Então, a gente pode ver nesse mapa aqui, em 1985, onde que a gente tinha os polos intensos de agricultura. A gente vê no Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, né? Noroeste do Paraná, norte de São Paulo, ali próximo de Ribeirão Preto, alguma coisa muito incipiente no sul de Goiás, na região de Rio Verde, 85, alguma coisa ali no oeste da Bahia, onde está Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, né? 85. Em 2017, olha só a diferença, né? Onde que se intensificou, o Rio Grande do Sul se intensificou muito mais, né? O Paraná e Santa Catarina, o sul de Mato Grosso do Sul, que é a região agrícola de Grande Dourados, né? O sul de Goiás, a região de Rio Verde, São Paulo todo, norte de São Paulo, o oeste da Bahia, e a gente pode ver os polos de desenvolvimento na região de Sinop, Lucas do Rio Verde, no norte de Mato Grosso. A Amazônia a gente vê umas clareiras assim no mapa, mas continua lá preservada. Né? Então, a evolução do uso da terra. E esse fator vai nos trazer qual foi o grande salto, qual o elemento extremamente importante, o grande salto na produção agropecuária brasileira. Né? Bem, então para refletir, o Brasil tem agora, né, 521 para 522 anos do descobrimento e da sua ocupação. O que foi feito no Brasil nesses 500 anos? Quando eu coloco aqui o que nós fizemos, né, dos últimos 500 anos, nós, os habitantes do país. Atividade de desmatamento, machado no tronco da árvore. Começou lá com o pau-brasil,
com a cana-de-açúcar, com o café, com a pecuária, né? Foi sempre essa imagem do lenhador. Derrubar a árvore era o conceito, o senso comum era desenvolvimento, era progresso. Onde não tinha a cidade, era mata e era atrasado, entre aspas, né? Bem, e aí com a evolução das máquinas, né, do machado para a motosserra, para o correntão, para os tratores, para a máquina de esteira, foi muito rápido esse processo. Mas nós passamos, né, nós, sociedade brasileira, 500 anos desmatando, derrubando árvores, né? E o conceito, né, o senso comum é isso: eu vou derrubar a árvore para ocupar o terreno, a área, né, o território. O conceito de plantar árvore, de produção sustentável, produção agropecuária sustentável, que é o tema desse nosso mini curso, ele é muito recente. Então, como a gente vai mudar em 20, 30, 40, 50 anos algo de 500 anos de cultura? E aí a gente observa a necessidade de intensificar, de aumentar a produção agropecuária sem derrubar as áreas, né, e fazer o que eu estou chamando aqui da verticalização da agricultura. Nós tínhamos em 1950 menos de 3 bilhões de habitantes no planeta. E aí a área agricultável, né, que poderia ser usada para agricultura, dividido pela população, dava 5.100 metros quadrados. 50 anos depois, no ano 2000, a população dobrou, de 2,8 para 6 bilhões. A área da Terra não dobrou, né? Não aumentou nem 1 centímetro quadrado do planeta. Mas nós temos, então, uma área de 2.700 metros por pessoa. É uma divisão direta? Não, porque áreas que antes, em 1950, não eram ocupadas pela agricultura, porque não se tinha tecnologia, como os cerrados, com a aplicação de calcário e adubos fosfatados, e áreas da África que não eram usadas e que agora são por irrigação, foram incorporadas no sistema produtivo. Áreas foram perdidas porque por desertificação, por erosão, né? Então está dando 2.700 metros quadrados para cada pessoa. E a previsão para 2050 é de que o planeta atinja 9 bilhões de habitantes, né, tendo triplicado a sua população de 1950 para 2050 em 100 anos, e nós teremos apenas 2.000 metros quadrados por pessoa, menos da metade do que nós tínhamos em 1950. Então, cada pedaço de terra, cada hectare, cada metro quadrado vai ter que produzir muito mais para poder alimentar essa população, que a agropecuária é o setor econômico que produz alimentos, os outros transformam o alimento. A produção ocorre na agropecuária. Pois bem, e o que o Brasil fez? A gente pode observar de 1976, 77 até 2010, 2011, esse gráfico. A produção de alimentos, né, de grãos em milhões de toneladas, a gente vê esse gráfico azul, que ele esteve mais ou menos estável até 1990 e depois cresceu vertiginosamente. Ao mesmo tempo, a gente vê na linha rosa, com os quadradinhos rosa, que a área ocupada esteve mais ou menos estável, né? Tinha mais ou menos 40 milhões, 39 milhões de hectares ocupados, hoje a gente tem 48. E a produtividade disparou, né? E a produção. Então, o que a gente pode observar? Olha aqui, a produção nesse período de 77 a 2011 aumentou 228%. A área aumentou só 31%. Então, ocupou-se muito pouco de novas áreas para um aumento extraordinário na produção. Um aumento de 151% na produção. Ou seja, o que um hectare produzia, ele está produzindo 50% a mais. Então, se você precisaria de 3 hectares para uma produtividade, você usa só 2. Então, você teve um ganho extraordinário. Isso é tecnologia, é pesquisa, é ciência, é informação. São usos de defensivos agrícolas, inseticida,
herbicida, fungicida, adubação adequada, fertilidade adequada. Então, esse grande avanço na produção se deu pelo aumento da produtividade e não pelo aumento da área. Ou seja, começou um processo de intensificação da agricultura. E o primeiro grande passo foi o plantio direto, que a gente vê uma soja plantada em cima da palha, né? Isso surgiu mais ou menos em 1970. É uma extraordinária tecnologia. Se a gente observar o sistema convencional, com a terra exposta, né, para erosão, para ventos, o plantio direto, a semeadura é feita direto em cima da palha. Então você tem uma conservação de carbono na superfície, mantém a umidade e mantém micro-organismos ativos e vivos nessa superfície, né? Então, o que aconteceu com a soja? Em 1980, a produtividade era 45 sacas por hectare. Em 2010, era 75 sacas, praticamente dobrou. Nesse período de 30 anos, houve um incremento de 30 sacas por hectare, saiu de 45 para 75, quase dobrou a produtividade. Ou seja, houve um aumento, né, em média, de uma saca por hectare por ano, que dá um aumento de 66% na produtividade. Então, é isso que às vezes o mundo não entende, o grande avanço na tecnologia. Isso é ciência, isso é pesquisa, é informação, né? E com o plantio direto, a partir dos anos 80, de 1980, houve a ocupação vertical das terras brasileiras. E eu vou falar agora do primeiro passo da ocupação vertical. Então nós tivemos até 1970 a ocupação horizontal, aumento de área, e a partir de 1980 a verticalização. Então a gente vê do lado esquerdo um plantio de soja, do lado direito milho, capim e boi. Ou seja, você ocupa essa área, uma mesma área, para mais de uma atividade ao longo do ano. Então, primeiro faz a semeadura, aqui a gente está vendo, depois da colheita da soja, a semeadura do milho com o capim, crescendo junto, né? Até o milho e o capim, a gente pode ver na semeadura. E a partir do momento de 130, 140 dias, que o milho está pronto para a colheita, o capim está formado. É um capim novo, com alto teor de proteína, no início do inverno, da estação seca, né? Colhendo o milho, que a gente tem tira a sombra que estava ocupando a área, e o capim pronto para ser ocupado pela pecuária. Então, esse é o início da verticalização. E o que a gente tem? Ao longo desse período também de 1976 e 2018, a gente observa na área verde que na linha verde, que a área ocupada por milho até 2008 esteve de uma forma estabilizada, estável, e a soja a partir do ano 2000 disparou. Mas como a gente está produzindo as duas coisas sem ocupar novas áreas, como é que é isso que aumentou a produção de soja, o milho ficou mais ou menos estável e não teve aumento da ocupação de novas áreas, não houve aumento de desmatamento? Então o que a gente vê comparando o milho e a soja, né? Aqui a gente vai observar o milho plantado no verão e a soja plantada no verão. O que aconteceu? Até 1996, a área ocupada por milho era maior que soja. A partir daí a soja aumentou, a gente viu essa mesma figura no slide anterior. E o milho de verão decresceu. Mas como que a área de produção ficou estável e até aumentou a produção de milho, se eu estou vendo que cresceu? Ora, isso é tecnologia de novo. Então o que a gente tem? A área de soja, o mesmo gráfico que a gente viu. O milho total, ao longo do tempo, ele manteve-se estável, crescendo a partir de 2004, 2005. E o milho de verão caindo. Esse é o resumo dos slides anteriores que a gente viu. Mas o que aconteceu? Aqui a gente vê, né, nessa elipse que até 86 a produção total de milho, né, era igual à produção do milho do verão. O verde e o azul tá junto aí, né, a soja está ok, o gráfico a gente já viu.
E a partir de 1976, 77, começou o milho safrinha, que é aquele milho semeado após a colheita da soja na mesma área. Então era praticamente nada até 1980. A partir de 1983, 84, começou a aumentar a produção e em 2010 o milho safrinha passou a produção do milho de verão. Então quando a gente vê o milho em verde, ele é a soma da produção de milho safrinha e do milho do verão. Então a gente está ocupando a área com duas culturas, sem ocupar novas áreas. E aqui a gente vê a produtividade do milho aumentou, como também da soja, lembra que foi de 35 para 75 sacos por hectare. Aqui a gente foi de mais ou menos de 1.800 para 6.000 quilos por hectare, né? E a produtividade a gente vê do milho de verão e de inverno, a produtividade do milho de inverno, safrinha, até 83, 84, era menos de 1.000 quilos por hectare, né? Era muito ruim. E com a melhoramento genético e tecnologia, hoje, desde 2006, 2007, a produtividade do milho no verão ou no inverno é igual. Então vamos usar a área no verão para produzir soja e a mesma área no inverno para produzir milho. Esse então foi o grande salto de produtividade. Mas e a pecuária, né? Nesse período também de 1990 até 2015, né, nos últimos 25 anos, o que aconteceu? A gente vê na linha vermelha uma diminuição de 11%, ou seja, 20 milhões de hectares deixaram de ser ocupados pela pecuária. Então esses 20 milhões de hectares, vamos falar entre aspas, eles foram liberados para a agricultura. Então não foi a área de desmatamento, foram a área de pastagens, áreas ruins de pastagens que foram convertidas em agricultura. E a produção de carne aumentou 130%. Né? A produtividade de carne em quilos, em arrobas por hectare, que era de mais ou menos, em 1990, 1,3 arroba por hectare, produzido quase 4 arrobas por hectare agora nos últimos anos. Então isso é tecnologia, é redução do ciclo, abate com animais mais jovens, né? Então esse slide é para exemplificar isso. Do lado direito a gente vê uma pastagem com baixíssima produtividade, solo exposto, e do lado esquerdo uma pastagem excelente no ponto de entrada de animais. Então é lógico que a da direita não dá 0,6 arroba por hectare, né? Meia arroba por hectare por ano. E da direita vai dar 5, 6. Então é tecnologia, é informação, é conhecimento, é ciência sendo incorporado, né? Então a expansão da pecuária no Brasil, a produção de carne. Normalmente sempre quando fala carne a gente pensa na carne vermelha, né? No boi. Mas a produção de carne de frango de 1994 a 2016 aumentou 285%, 6,3% ao ano. A carne bovina, a gente vê que em 2006 e 2007 houve uma maior produção e houve uma queda, aumentou 85% nesse período, 2,8%. E de suínos aumentou extraordinariamente também, 161%, 4,5% ao ano. O que está por trás desse aumento extraordinário de produtividade, a gente pode dizer isso, né? Aumento extraordinário de produção, é a produtividade, né? Genética, do melhoramento genético, sanidade animal e nutrição animal. Então a gente vê frango, né? e porco, suíno. Qual que é o responsável pelo aumento da produtividade? Soja e milho, que são componentes da ração. Falar, não como soja. Bom, você pode não comer soja direto, mas se você come frango, come porco ou come carne de confinamento, você está comendo soja de forma indireta. E o Brasil aumentou extraordinariamente a produção de soja. Então, por isso, a gente aumentou a produção de carne, né? E a melhoria das pastagens também aumentou a produção de carne vermelha. O segundo passo da ocupação vertical das terras brasileiras é a integração lavoura, pecuária, floresta, um sistema agro-silvipastoril. Então a gente vê no primeiro slide, à esquerda, em cima, uma vaca Nelore com seu bezerrinho, numa área que não tem pasto, tá limpo o chão, tem umas árvores no fundo, né? E dá para contar de perto as costelas dessa vaca.
baixa produtividade, um bezerro magro que vai demorar muito para engordar. À direita a gente vê uma lavoura de soja com eucalipto, isso no verão. Abaixo, né, a mesma área de eucalipto já com milho plantado no inverno. Quando sai esse milho, o pasto está formado e a gente vê à esquerda embaixo, né, os animais jovens, com peso adequado, com capim de excelente qualidade para o abate. Então a gente tem uma verticalização, uma segunda etapa. Como foi o plantio direto, a grande sacada, o grande transformação da agricultura, a integração lavoura-pecuária-floresta e LPF também será a última transformação. Então a gente vê aqui uma lavoura de soja sendo plantada, as mudas de eucalipto no espaço, né, entre elas, a soja sendo colhida, as árvores de eucalipto nas entrelinhas, né, então pode se colher dependendo do espaço, tem que a máquina passar sem danificar as árvores, né. A soja, a partir dessa soja é feita a semeadura do capim e do milho. A gente vê uma área aqui que não foi semeado capim, só para comparar, né, e as árvores de eucalipto feitas a desrama, árvores altas já, com a produção normal de lavoura, né. Aqui uma foto mais próxima dessa plantação de milho, e aqui uma área de floresta, de LPF, de 10, 12 anos, com os eucaliptos já próximos do ponto de colheita, colher para fazer poste, fazer madeira sólida, né, que vai para a serraria, e essa foto foi tirada no mês de agosto, e um pasto com excelente massa. Ah, mas não está verde. Sim, isso aqui é no norte de Minas, né, e é uma época bastante seca, então você não tem uma pastagem verde como dezembro, janeiro, né? Mas dá para ver os animais pastando com excelente score corporal, né? Você não vê costela, as formas mais arredondadas do boi, né? Então tá engordando, tá ganhando peso, né? E aqui também a gente vê, olha só, os animais, né? No final da seca, não estão tão magros, né? E aqui um outro benefício desse sistema é que os animais estão na sombra. Então a gente consegue, né, reduzir o efeito das mudanças climáticas para os animais em função de oferecer sombra para eles. A redução da temperatura embaixo da sombra é de 2 a 8, 9 graus. Então você consegue, né, nesse período que nós estamos passando por um aquecimento global, temperaturas extremas, uma condição de conforto térmico, de bem-estar para os animais, né? Dentre esses estudos, nós temos publicações, né? Aqui nós temos a primeira edição do Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e a segunda à direita. Esses livros estão esgotados e nós fizemos agora, em 2019, a publicação em e-book, né? E disponível em PDF. Desse livro é uma edição revisada e aumentada. Então tem QR Code, eu vou deixar um pouco mais essa transparência, até esse slide, até porque vocês podem depois dar pause, né, e ler o QR Code, ou baixar direto essa publicação com bastante informações, né, de autores brasileiros e estrangeiros nesse site da Embrapa, né, que está embaixo aí desse slide, né? Qualquer outra questão, qualquer outra dúvida, eu estou à disposição pelas formas de atendimento, né? E-mail, slide, o slide, WhatsApp, Skype, né? Então tá o meu contato, o meu e-mail da Embrapa, o telefone da minha sala, o celular, meu Skype, o ResearchGate, que tem, não todos, não está atualizado, mas tem várias dessas publicações sobre ILPF que vocês podem baixar, né? Então, por quê? Eu sou carnívoro, né? Gosto de churrasco, gosto de uma carne ao ponto, bem saborosa, respeito os que pensam de forma diferente, que sejam vegetarianos, sejam veganos, ou tenham problema de saúde que não possam consumir carne, né? Mas é uma forma, a gente pensa de procurar produzir carne de uma forma mais sustentável, né? Então, o que tinha para esse mini curso preparado por mim, pela professora Denise
e pelo Márcio é esse conteúdo. Não se esqueçam dos que estão fazendo o curso da Croton de responder as perguntas, são 4 perguntas, para a obtenção do certificado. Obrigado pela atenção. Se você chegou até aqui, parabéns.